Se você está buscando quais são os melhores tablets agora no final de 2024, pensando em um tablet bom e barato, esse vídeo é o ideal para você. E aí, eu sou o Eric aqui do Maniatech e já vamos direto ao ponto. Só é bom ressaltar que para você não cair em golpes, é sempre bom relembrar que quando você busca lá no Google Shopping, nos resultados ali de busca do Google, aparecem sites que podem não ser os oficiais, que podem não ser confiáveis, e muita gente acaba caindo em golpes, principalmente no final do ano, Black Friday e tudo mais. Para evitar cair em um site que não seja oficial, a gente já deixou aqui embaixo os links oficiais de sites confiáveis com os melhores preços que a gente encontrou no mercado, sempre atualizado aqui embaixo. Basta abrir aqui na descrição. Então bora lá, sem enrolação. O primeiro dessa lista é o Lenovo M9. Esse é um tablet que tem uma tela LCD de 9 polegadas com a resolução em HD de 800 por 1340 pixels. O seu processador é um octa-core da MediaTek que chama G80 e ele roda a 2 GHz. O sistema operacional padrão é o Android 12, mas diz no site oficial da Lenovo que você consegue atualizar para o Android 13. Esse aparelho você consegue encontrar ele com memória de 4 GB e armazenamento de 64 GB. Já a bateria tem 5100 mAh, então é uma bateria que dura. O alto-falante dele é muito bom e suporta um dos melhores sistemas, que é a Dolby Atmos. Pensando em conectividade, ele tem o Bluetooth 5.1, ele funciona com 4G, né? Então entrada para um chip. Ele tem um sistema para você expandir a memória, né? Então ele suporta micro SD e o Wi-Fi padrão. Pensando se ele vai servir para você rodar os seus jogos que você mais curte, é bom ressaltar que esse é uma linha bem inicial. Então você consegue encontrar esse tablet por 800, 900 reais. É um tablet muito barato, então ele não vai rodar todos os jogos. Mas eu vou trazer para você, tá rodando agora na tela, um teste com esse tablet rodando um jogo a 60 FPS. Então já dá para ver que ele tem um desempenho muito legal pela faixa de preço dele. Já pensando na câmera, conforme eu vou falando aqui, você já vai ver algumas fotos tiradas com esse tablet. Vale ressaltar que essas fotos foram tiradas com a câmera traseira. E assim, os tablets na maioria das vezes não tem o foco em uma boa câmera, mas ainda assim é um ponto que muitas pessoas tem como atenção na hora de comprar um tablet. E ele tem a câmera traseira de 8 megapixels e a câmera frontal de 2 megapixels. E ele grava vídeos em Full HD. Esse foi o tablet mais barato nessa faixa de preço, ele é o melhor. Agora a gente vai para os tablets acima de R$1.000. Começando pelo Redmi Pad SE. Ele tem uma tela de 11 polegadas. A sua tela é em Full HD 1920 por 1200, então ele já é superior ao tablet anterior. A média de preço dele é de R$1.060 a R$1.400, dependendo de quanta memória você pega, qual modelo do SE você quer. Então você já reparou que com R$200 a mais você já tem uma tela em Full HD. A taxa de atualização também é melhor. Ela suporta até 90 Hz, então o FPS dela já é muito melhor. O processador é o Snapdragon 680, já é um processador também octa-core, porém mais rápido, ele tem 2.4 GHz. E a gente sabe que a linha Snapdragon é uma linha mais atualizada e ela sai na frente da linha MTK. Ele tem uma memória de vídeo, né, a GPU, na verdade, igual como a Adreno. Falando em memória RAM, você consegue encontrar o mais barato com 4 GB de RAM e o mais caro, né, de R$1.400 com 8 GB de RAM. Já falando em armazenamento, você encontra ele com até 256 GB. E também suporta o micro SD, né? Pensando em conectividade, ele tem um suporte para o micro SD de até 1 TB. A sua bateria também ela está muito à frente do tablet anterior, ela tem 8.000 mAh. Ela também tem um sistema, um plus aí de reconhecimento facial para desbloquear o tablet. Em conectividade, o Bluetooth é o 5.0, o Wi-Fi tradicional. Vale ressaltar que o áudio dele também é Dolby Atmos, porém ele tem 4 alto-falantes. O sistema operacional dele é o MIUI ou MIUI Pad 14 e tem base no Android 13. E se você estivesse perguntando quais jogos ele roda,
A grande maioria ele suporta, já por ser um processador Snapdragon. Nesse exato momento você vai estar vendo um teste de um jogo rodando liso nele, porque ele é um tablet já um pouco mais robusto, que aguenta muito mais jogos, que são mais pesados. Mas sempre é bom ressaltar que se você quiser um vídeo só voltado para tablets gamers, voltado para jogos ou só com teste de games, é só comentar aqui embaixo, beleza? Agora partindo para a câmera, a gente tem uma câmera traseira de 8 megapixels e uma câmera frontal de 2 megapixels também. Porém, aqui no site da Xiaomi, diferente do site da Lenovo, eles informam com mais detalhes. Então eu consegui encontrar aqui que a gravação de vídeo com a câmera traseira é em Full HD, assim como a gravação de vídeo do Lenovo também. Só que eles têm uma descrição melhor, né? Eles colocam aqui que você consegue gravar em 30 fps, tanto em Full HD quanto em HD. E com a câmera frontal você também consegue gravar em Full HD, também a 30 fps. E nesse exato momento você viu passando pela tela também alguns testes, né? Então imagens que foram tiradas com a câmera do Redmi Pad SE. E o próximo da lista é o Samsung Tab A9. Esse é um tablet que também está na mesma média de preço do tablet anterior, da Xiaomi, porém você consegue encontrar ele por uns 950, a versão bem basiquinha dele. Mas a versão mais robusta tá nessa média de R$ 1.400. Tem todos os benefícios, né, de ter um Samsung, mas vamos começar pela tela, bora lá. Ele tem uma tela de 11 polegadas, também em Full HD, né, 1920 por 1200. Uma tela TFT, então não é AMOLED. Lembrando que até agora nenhum dos tablets citados tem a tela AMOLED ou Super AMOLED, que é aquela resolução, aquela tela... Não chega nessa resolução, na verdade uma tecnologia de tela mais atual. Falando em processador, né, ele tem 8 núcleos, então ele é um octa-core. Você encontra modelos com 2.2 GHz ou 1.8. Então o mais caro vai ser 2.2, o que é inferior ao tablet anterior. O processador é um Qualcomm, então pensando em processador, o tablet anterior é melhor. Falando de memória RAM, você encontra ele por 4 GB e é interessante ressaltar que até os modelos mais carinhos também tem 4 GB de RAM. Então isso também é um ponto inferior ao tablet da Xiaomi, o anterior. O armazenamento padrão dele é de 64 GB, com suporte para microSD de até 1 TB de armazenamento. Também falando de conectividade, né, ele tem o Bluetooth 5.1, Wi-Fi também padrão, ele vem com GPS, mas vale ressaltar que os dois aparelhos anteriores também têm GPS. Falando de bateria, ele também fica para trás do Xiaomi com 7040 mAh, ou seja, ele é 2000 mAh a mais do que o primeiro, que é o Lenovo, mais 1000 a menos que a Xiaomi. A grande maioria dos jogos você vai conseguir rodar com esse tablet. Nesse exato momento você vai estar vendo um teste também de um jogo sendo rodado aí liso nesse tablet. Mas sempre vale ressaltar que um jogo mais pesado, mais atual, é capaz que dê uma leve engasgada. Levando em conta que não é um processador focado em games. Pelo menos não 100% focado. O áudio dele também é Dolby Atmos, então tem essa tecnologia nova que torna o áudio melhor. Falando em câmera, ele tem uma câmera traseira também de 8 megapixels, porém a frontal é melhor. É uma câmera frontal de 5 megapixels. Resolução também padrão em Full HD, 30 fps. Ele também é um aparelho que não contém flash. Então de câmera ele meio que empata e ele só é um pouco melhor, né? Na frontal. Nesse exato momento você vai estar vendo também fotos tiradas com esse aparelho. E o próximo da lista é o Lenovo Tab P12. Já é um tablet um pouco mais caro, nessa média de R$ 1.700, porém ele é um dos melhores aqui da lista, principalmente nessa faixa de preço. Falando em tela, ele tem uma tela LCD de 2.7 polegadas, então é o maior tablet da lista até agora, só que ele tem uma tela de 2444 por 1840 pixels, a gente está falando de quase um 4K, então é uma tela com 2K, digamos assim, ou seja, a resolução é muito superior aos tablets anteriores. Ainda assim, vale ressaltar que, apesar de ter uma resolução muito alta, ele não é AMOLED nem Super AMOLED. A taxa de atualização dele é inferior ao tablet anterior, ele tem 60 Hz, né? Então o FPS fica em 60. O processador é o Dimensity 1080, também de octa-core. E falando em processador, esse é o mais rápido, ele tem 2,60 GHz. Então
pela quantidade, né, de núcleos e velocidade deles, esse é o melhor processador até agora. Falando em memória RAM, ele tem 4 GB de RAM, o que deixa a desejar comparado com alguns outros, porém eu acho que esse é o único ponto que ele fica para trás, porque em questão de armazenamento ele tem 128 GB, também tem suporte para um micro SD de até 1 TB. A bateria dele é insana, a gente está falando de 10.200 mAh, ou seja, é mais que o dobro, não, é o dobro em relação ao primeiro tablet. Então dura muito a bateria, perfeito para viagem, para sair com o carro, viajando e tudo mais, pegar um avião, sei lá, dura muito. O Bluetooth dele é o 5.1, tem um Wi-Fi tradicional, então o padrão que é GPS, bússola e tudo mais ele também tem. O áudio dele também é Dolby Atmos, né, com 4 alto-falantes. Eu acho que agora virou um padrão os novos tablets virem com essa tecnologia Dolby Atmos, é muito bom. Se você tem um tablet antigo e compara um com Dolby Atmos novo, você vai ver a diferença, é muito bom mesmo. E pensando em jogo, ele roda praticamente todos os games. Vou deixar agora aqui na tela, tá? Enquanto você está me ouvindo falar, você está vendo aí uma gameplay atualizada aí desse tablet. Então ele realmente é muito bom, principalmente dentro dessa faixa de preço. Falando de câmera, ele é muito diferente, ele é atípico. Então a gente tem a câmera principal com 8 megapixels, mais a câmera frontal com 13 megapixels. Então na traseira, né, ele tem flash, diferente dos outros tablets, esse sim tem flash. Ele grava com a câmera traseira em 4K a 30 fps, então em Full HD também a 30 fps, e já a câmera frontal você consegue vídeos em Full HD também a 30 fps, só que com uma resolução muito melhor. Nesse exato momento você vai estar vendo alguns testes aí, então imagens e tudo mais com essa câmera, e realmente é uma das melhores, principalmente nessa faixa de preço em comparativo com os tablets anteriores, né? Então de câmera esse é o mais diferente. E esses foram os melhores tablets. Eu levei em conta aí os mais baratos, assim, abaixo aí de R$2.000. Porém, se você pega a linha Pro, os que estão acima de R$2.000, você já vai encontrar telas de AMOLED, 8, 16 GB de RAM, câmeras em 4K e tudo mais, é outro nível. Se você tem interesse aí em um vídeo mais focado nessas linhas mais premium, comenta aqui embaixo. Eu quero ver os tablets acima de 2K, eu quero ver os tablets acima de 2.000, que a gente vai bolar um vídeo só para os melhores tablets, já ignorando o preço e pegando os melhores dos melhores. Mas para você que quer economizar, esses foram os melhores que eu encontrei, atualizado agora no final de 2024. Tô gravando aí, faltando poucos dias para outubro. Valeu, eu vou ficando por aqui, fui!